Olá, eu sou Gustavo Campanile e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Oi, minha gente! Sim, a gente está começando mais um Keeping Cash e não, a gente não errou a data. A gente está começando agora um novo tipo de programa dentro do Keeping Cash, que é o Conversa de Fã. Esse tipo de programa consiste em chamar grandes fãs dos artistas que a gente vai abordar nesses tipos de episódio e a cada semana que não tiver um Keeping Cash, a gente vai entregar a vocês um Conversa de Fã diferente. Nessa semana, a gente escolheu falar do Coldplay, uma banda com já 2 décadas de existência. E para falar do Coldplay, a gente chamou o Jonathan, que já participou aqui do nosso Keeping Cast. Olá, galera! E o Marcelo, do Coldplay Brasil. Oi, gente! Prazerzão estar aqui. Antes da gente começar e ir para os finalmente, eu queria pedir para vocês nos seguirem no Instagram e no Twitter, @KeepingCast. E eu tô esperando vocês fazerem isso. Eu não vou começar o episódio até vocês nos seguirem. Já seguiu? Obrigado, minha gente. Então tá, nos sigam aí nas nossas redes sociais e na plataforma que você estiver escutando a gente. E vamos ao que interessa, galera. Coldplay. Eu confesso que eu não sou o maior fã do Coldplay do mundo, mas eu acompanho essa banda já tem facilmente 1 década. Antes da gente falar da discografia do Coldplay em si, eu queria saber de vocês, como foi que vocês conheceram o Coldplay? E em que momento vocês se deram conta, tipo, putz, virei fã do Coldplay? Meio que são histórias cruzadas, assim. Vou roubar um pouco o título do filme. Mas são o que eu digo de histórias cruzadas, porque pegou vários momentos, assim, da minha vida que acabaram se juntando num liquidificador, assim, misturando tudo. Porque ao mesmo tempo em que eu já conhecia um pouco da banda, eu meio que tinha ranço de algumas coisas, tipo, eu não entendia muito o conceito de Viva la Vida e ficava pensando, nossa, mas que letra, sabe? Naquela época eu tava fazendo, olha só, eu vou confessar um crime aqui. Eu estava fazendo alguns trabalhos de artes, da aula de artes para uma colega, e eu já estava conhecendo o Mylo Xyloto, porque foi bem pouco depois da época do lançamento do disco. E ela disse, tá, mas o que tu quer por tu ter feito esses trabalhos para mim? Eu disse, me dá o disco, Mylo Xyloto. Então ela me deu o disco por conta desse crime que eu cometi por ela. Júlia, você foi minha parceira de crime e me apresentou uma banda que basicamente mudou minha vida, né? Porque se não fosse essa banda, não teria fundado um site que não teria me levado para o caminho do jornalismo, que é a profissão que me escolheu, né? Por isso que eu digo que ela me escolheu para minha vida. Então, é uma coisa que se mistura muito com a minha vida, não só pessoal, mas minha vida profissional, de diversos âmbitos, não só esse, por conta das experiências que o próprio nascimento do Coldplay Brasil me trouxe. Eu fico muito impactado com que a música pode acabar proporcionando na nossa vida em diversos âmbitos. Já comigo, conheci o Coldplay exatamente também na era do Viva, mas eu era mais aquele pré-adolescente que tava ouvindo rádio no carro e tocava Viva la Vida o tempo todo e eu não sabia que música era aquela e eu queria saber. E foi a primeira vez que eu decidi pesquisar artistas na internet. Fui no meu computadorzinho lá com os meus 10 anos de idade, sei lá, e achei Viva la Vida Coldplay. Eu fiquei pesquisando, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Gente, a favorita tinha Viva la Vida na trilha. Eu lembro da propaganda do CD da trilha sonora, que tinha um clipe de Viva la Vida. E tava escrito assim, ó, Viva la Vida, Coldplay, tipo, compre o CD, som livre, não sei. Eu lembro até hoje. Super famoso. E aí, depois que eles lançaram o Mylo Xyloto, foi quando eu realmente decidi seguir, porque foi algo realmente mais pop, né, onde eu tava entrando na minha adolescência, então era uma coisa que me conquistou. Depois que fui percebendo tudo, eles literalmente mudaram minha vida junto, porque foi a partir daí que eu aprendi mais a gostar de músicas e entrei em outros artistas e comecei no Keeping Track escrevendo sobre o Coldplay, então foi isso. A minha história com o Coldplay é de longa data também. Eu adorei, porque eu achei que eu ia estar aqui sendo super poser, mas a nossa história é muito similar, gente. Porque eu também entrei nesse balaio na mesma época. Provavelmente já teria ouvido algumas coisas do Coldplay antes, mas foi no Viva la Vida. Tinha novela, tocava em rádio, tocava em todo lugar, saía do bueiro, tava tocando ali Viva la Vida. Não era que eu ouvia Coldplay porque, estou ouvindo Coldplay. Eu ouvia a música, só. Mas eu lembro que tocava também no Multishow, no TVZ, Violet Hill. Eu não gostava de Violet Hill, eu odiava, assim, tipo, não suportava, eu mudava de canal. Gente, sem ressentimentos, porque na mesma época também tocava Dog Days Are Over da Florence, que é a minha banda favorita, e eu pulava. Tipo, muita etapa da nossa vida a gente tá muito errado, e essa é uma delas. Hoje Violet Hill também é uma das músicas que eu mais ouço desse álbum. Pra mim, o estopim, a virada de chave, foi Rock in Rio. Eu não fui no show deles, mas eu vi de casa chorando que eu queria estar lá, e foi incrível.
E me lembrei de uma coisa, que Viva la Vida, inclusive, não foi uma formatura em si, porque a gente não concluiu o ensino fundamental, mas eu estudava na escola do ensino fundamental que eu estudei até o 6º ano, e logo depois eu tive que trocar de escola, e como era muito familiar, todo mundo era do bairro, tinha tipo uma festinha, uma cerimônia, assim, de como se fosse uma formatura, né? Então, todos os alunos iam lá à noite, tinha uma entrada da gente que ia se despedir e tal, e a nossa entrada foi com Viva la Vida. Eu não me lembro disso, mas todos os meus colegas me lembraram depois, quando eu comecei a virar fã da banda. Ou seja, eu nem me lembro direito, mas já tem essa relação desde aí, sabe? Tá vendo, gente? Coldplay sempre presente em nossas vidas, a gente nem percebe. Acontece. E, cara, por onde começar? Coldplay. Onde eles se conheceram? Como que isso aconteceu? Tá, é meio que meu local de fala, então eu vou me apropriar dele. Eles conheceram em meados de 1996, na University College de Londres. Todos eles atuavam em cursos diferentes da faculdade, enfim, mas eles conheceram e formaram uma banda que foi sendo construída assim aos poucos. Por exemplo, começou com o Chris Martin, o Johnny Buckland, o guitarrista e o vocalista, e pouco tempo depois foi surgindo um baixista e depois o baterista que não sabia tocar bateria, surpreendeu pelo conhecimento que ele tinha. Então, foi meio que foi indo entre altos e baixos até que eles conseguissem um contrato com a primeira gravadora, que ainda era um selo independente, a Fierce Panda, e logo depois eles já estavam começando a fazer alguns shows. Antes mesmo de lançar o primeiro álbum, Parachutes, eles já tinham feito mais ou menos uns 100 shows para mais, e essa carreira meio que foi, até o lançamento de Parachutes mesmo, foi, vamos dizer assim, quase meteórica, né, porque deslanchou mesmo depois do lançamento do primeiro disco. E falando em primeiro disco, quais são as suas favoritas do Parachutes? Olha, pra falar do Parachutes, eu sou muito cadelinha desse álbum, porque eu acho que ele me toca do começo ao fim. É muito difícil, mas eu citaria, acho que Shiver, porque é uma música muito marcante. E quando eu ouvi no show também foi, acho que uma coisa surpreendente. Mas tem a faixa Parachutes mesmo, a faixa título. Ela me encanta muito mesmo tendo menos de 1 minuto de faixa. Pra mim é incrível. Já que o Jonathan foi, então, na que tem menos de 1 minuto de faixa, eu vou numa escondida, então. Eu gosto muito de Life is for Living, mais precisamente da versão ao vivo dela, principalmente a versão do Rock in Rio. Mas acho que, na verdade, mais a versão do Live 2003, daquele primeiro DVD que eles lançaram ao vivo. Gosto muito dessa. Mas, fora o que tá na tracklist do álbum mesmo, eu vou de Don't Panic. Vocês falaram duas minhas favoritas, Shiver e Don't Panic. Eu também gosto, como a Maria vai com as outras, eu gosto muito de Yellow também, porque Yellow é aquilo que funciona super bem ao vivo, e o Coldplay é o fodão ao vivo. Mas eu acho real que Shiver, eu acho que é um desperdício, assim, eles não... Sei lá, ela é meio injustiçada, porque ela merecia estar em todas as tracklists, todos os shows, e, tipo, não é sempre que eles tocam ainda hoje, né? Eu acho que ela tem uma energia que, se readaptada a uma turnê de estádio, ela consegue se alavancar ainda mais, assim, sabe? Provocar ainda mais sentimentos e ter uma sonoridade ainda mais explosiva, assim, do que ela já tem uma versão intimista, que o Parachutes é um álbum bem intimista já, né, por natureza. É literalmente arrepiante. E dessa vibe intimista que o Parachutes tem, como vocês acham que eles conduziram isso até o segundo álbum? Foi conturbado, né, porque eu até tinha notado, assim, porque eu precisava falar disso, porque... Como eles chegaram muito bem recebidos pela crítica, tem toda aquela pressão de você lançar um segundo álbum e conseguir catalisar isso para seguir dessa maneira, né? Foi conturbado a respeito do perfeccionismo que os produtores cobravam, que já vinha do primeiro álbum. Foi conturbado porque rolou demissão, baterista sendo demitido e recontratado depois e pedido de desculpas, enfim... As próprias brigas internas, assim, da própria banda, fora isso, que levaram a essa conturbação, vamos dizer assim, né? E justamente o que estava acontecendo naquele momento. Entre Parachutes e A Rush of Blood to the Head, o mundo passa por algumas transformações, assim, né? A gente pega ali fim da Guerra do Golfo, pega o 11 de setembro e logo depois o começo da Guerra do Iraque, então tudo isso meio que aparece um pouco nas músicas. A Rush of Blood to the Head foi um álbum que começou a ser escrito a partir do 11 de setembro. Então a gente consegue sentir isso em vários momentos do álbum, porque foi uma coisa que marcou muito aquele período, né?
É uma coisa que carrega muito o Coldplay, que é trazer a história do mundo dentro dos álbuns. E eu acho que isso sempre foi uma coisa que me encantou demais. E o Rush não foi diferente, mesmo eu tendo conhecido ele anos e anos depois, parecia alguma coisa muito atual. Ele é muito contemporâneo, né? E por falar em se manter muito atual, até hoje, o Coldplay veio com o terceiro álbum com X and Y. E o que vocês acham dessa mudança? Acho que foi uma das mudanças mais drásticas que o Coldplay sofreu ao longo da carreira. Claro que com o Milo também foi uma virada de chave muito grande, mas o X and Y, eu acho ele um pouco controverso até hoje. Ele é assim, bem aceito por pouca gente em relação ao resto da discografia do Coldplay. O X and Y acho que é o melhor exemplo de álbum 8 ou 80, porque ou muita gente ama, ou muita gente simplesmente não gosta. E foi, assim, a crítica também. O New York Times, naquela época, detonou o álbum. No documentário deles mostra que o Chris Martin fica depressivo numa passagem de som, deitado, dizendo por que o New York Times nos odeia. Mas não deixa de ser um pouco reflexo das impressões que eles acabaram criando a respeito desse disco, porque eles próprios rejeitaram muito por causa justamente do processo de gravação, que rolou muita pressão, a gravadora pressionou muito, as ações chegaram a cair, de tanto que o álbum era atrasado, o lançamento do álbum era atrasado. Também por conta, imagina, um primeiro álbum perfeito, um segundo álbum avassalador, e o terceiro álbum vai ter que ser o quê? O Master Blaster. Mas isso, de qualquer maneira, não diminui a grandeza dele, porque ele foi o disco que mais vendeu naquele ano, de 2005. Mas eu sou um dos que me inclui nos que, não vou dizer que eu não gosto, mas também não tô nem no 8 nem no 80. Acho que esse é o único caso da carreira deles que eu sou totalmente isento, porque não é nem o meu álbum favorito, nem o que eu menos gosto. Vou causar polêmica falando eu isso. também acho meia bomba, viu? Você não tá sozinho nessa, não. Gente, eu odeio o What If, desculpa. Justo, tudo bem. Acho que foi também o álbum que eu mais demorei a assimilar. Tipo, fiquei ouvindo, conheci uma faixa, aí eu gostava dela, aí eu me apegava a ela, depois eu ia pra outra e me apegava a outra. Mas também não tem quem não conheça a Fixie, que tá ali no meio e, tipo, é impossível ter alguém no mundo que não conheça ela agora, sabe? E ela é quase uma música que não combina muito com esse disco, né? Exato. Sim, Acho que é por isso que controvérsia. destoa, né? A música que mais hitou e tal não tem nada a ver com o álbum. E aí por isso que as pessoas também não assimilam o álbum como um todo, né? Falando na questão sonora, eu acho que Speed of Sound ainda entra aí, ou quase entra nessa questão, porque ela também destoa um pouco do resto. Ela traz ela vem com uma vibração diferente, um estilo de letra um pouco diferente, e por mais que a letra tá na temática, eu acho que ela ainda destoa um pouco, principalmente pela questão sonora, né, melódica. Exato. Inspira Sound, inclusive, é outra, gente, que pra mim é igual Shiver. Não sei porque ela não existe uma cadeira cativa pra ela na setlist do Coldplay, porque pra mim é uma música que funciona ao vivo. Nossa, poderia substituir tantas outras. Realmente, eu acho que uma das minhas favoritas desse álbum, acho que é White Shadows. Não sei porquê, eu amo muito essa música, ela me conquistou com o tempo e acho que é uma das que eu mais ouço do lado do X and Y. Eu ouso dizer que, tirando a inspiração, porque ela é, tipo, assim, ó, acima de todas as favoritas, ninguém acima dela, ela acima de todas, enfim. Mas eu acho que eu vou de White Shadows também, como eu falei, tirando Speed of Sound, porque eu nem incluo, né, como eu falei, eu nem incluo direito no X and Y. Mas eu acho que eu vou de White Shadows, porque ela tem uma coisa, assim, eu gosto principalmente daquele clímax dela, assim, que se relaciona direitinho com a entrada de Fix You, sabe? Uhum. E o Marcelo falou também um negócio de que nem a banda meio que assimila e aceita direito a produção desse álbum. Eu lembro meio que recentemente, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu acho que eles falaram que eles iam tirar Talk do álbum, dos streamings, algo assim. Vocês lembram de um negócio desse? Eu tenho a sensação... Gente, tu caiu na minha pegadinha de 1º de abril! Ah, tá zoando! É sério? Não tô, é porque o Guy odeia Talk, principalmente porque ela foi a música que atrasou o disco. Então a gente fez uma pegadinha de 1º de abril no Coldplay Brasil, dizendo, no começo da turnê, dizendo que tinha dado entrevistas, que eles iam tirar do álbum, mesmo, até quem tinha colocado, quem tinha o disco e colocasse ele dentro do computador, por causa da internet, a Talk ia desaparecer. Olha, vou dizer uma coisa então, gente. Marcelo, eu te odeio tanto, porque me fez comprar esse álbum só pra não perder essa música, que eu gosto dessa música, viu? É mais uma que Marcelo Monteiro ganha. Ridículo. Olha, eu tô até um pouco desmoralizada pra continuar, mas vamos lá. Como explicar
o Coldplay, depois de passar por toda essa montanha-russa emocional, chega com Viva La Vida, e eu acho que foi aí que eles cravaram que eles eram os fodões, assim. Acho que foi a partir desse momento. Eles já vinham de uma onda de reconhecimento da crítica e de público, mas, sei lá, gente, pra mim, a partir do Viva La Vida, eles dominaram. Porque era um momento em que eu não era tão ligado à música, assim. Eu ouvia bastante música, mas eu não ligava tanto pros artistas em si, só ouvia a música. E eu comecei a assimilar o Coldplay, a imagem do Coldplay, a música, que eles foram ficando cada vez mais fortes. Então, eu acho que um grande ponto na carreira deles, o Viva La Vida. E o que mais vocês acham que mudou dali pra cá? Em uma frase, eu digo que é um álbum revolucionário. Literalmente, da capa a todas as músicas, ele é um álbum revolucionário. Eu aposto todas as fichas dessa transformação, principalmente da crítica, em um nome, 2 letras, um produtor, um compositor, um músico, um sentimento. Brian Eno. Porque Coldplay sempre tem... todas as bandas, grandes bandas, tem aquela figura do vocalista líder, né? Tem até aquela entrevista icônica em que o Freddie Mercury fala pra Glória Maria que não é bem assim, de onde você tirou que eu sou líder da banda? Então a gente meio que cria uma figura assim, inconsciente talvez, nos vocalistas, de que eles mandam mais. O Coldplay sempre foi um pouco diferente. O Will Champion é meio que o patrão ali, a gente até chama ele de patrão, né? Deus no céu e o Champion na terra. Mas o Brian Eno veio para tirar de vez, assim, essa coisa, por mais que durante um álbum, e o Miles Island depois, de que, dá um tempo, Chris, você tem maravilhosas ideias, mas você é tipo aquele colega do trabalho que quer mandar em tudo, sabe? Aquele colega do trabalho em grupo, da faculdade. Aí o Brian Eno, ele causou essa ruptura, assim, no Coldplay. Tipo, ele deixou o Chris Martin, se não me engano, semanas fora do estúdio, explorando a criatividade do restante da banda, não usando o restante aqui da maneira pejorativa, né? E eu acho que é isso que é a grande sacada do álbum. Fora toda a tour que eles fizeram, assim, durante a gravação, para gravar em diversos estúdios, locais, igrejas góticas, por exemplo. Foram muito a Espanha, que tem muito essa cultura das igrejas góticas e tal, né? Eu nunca vou me esquecer de uma crítica, eu não sei direito acho que é do The Guardian, de quando o álbum foi lançado, e ele resgatava o estoque crítico murchado de X and Y, porque o restante foi muito bem recebido. E o X and Y teve essa recepção diferente, né? Eu acho que é sobre isso que se trata, sabe? Porque o Viva La Vida é meio aquele ponto de virada na carreira da banda, que já estava consolidada, e por mais que a crítica tivesse caído em cima do X and Y, ela continuou muito forte, principalmente comercial. Então, depois daquilo ali, eles vieram com um sucesso de crítica e comercial, então juntou, foi uma união de astros, assim, sabe, um alinhamento dos astros para que tudo desse muito certo. Tanto que, bom, a gente sabe, né, no Grammy de 2009 eles foram os principais indicados e simplesmente apresentaram o quê? Umas 4 ou 5 músicas. Queria ter muito vivido essa época. É uma época que dava gosto de querer viver, mas ainda assim ele é um álbum que eu ainda não, até hoje, acho que ainda não assimilo ele completo. Eu não sei, acho que ainda pegar toda a sonoridade que ele carrega, toda a história que ele carrega. Por mais que já tenha todos esses anos, eu acho que ainda não carrego ele todo aqui dentro da minha cabeça. Não sei porquê, só não sei explicar. Pra mim é a revolução por ali, mas eu não sei explicar. Sabe que tem uma análise dele feita por uma amiga minha no Coldplay Brasil, que ela fez uma coluna explicando isso. Todo esse contexto sonoro, meio que remetendo àquilo que a gente falava, do contexto político no mundo, que levou a Rush of Blood. Ela fez isso com Viva La Vida. E tem muita coisa. Ela lembra Fidel Castro em Cuba e uma série de outros fatores, eleição do Obama, esse tipo de coisa, sabe? Era uma convulsão meio moderada, meio controlada, alguns lugares mais exaltados, enquanto os outros estavam... A crise de 2009, gente, ela pega todo esse tudo isso, e parece que tudo isso está catalisado dentro daquilo ali, sabe? E por mais que na hora a gente não perceba, e a gente precise desse empurrãozinho para entender um pouco mais, porque a gente não costuma colocar tudo isso de política dentro de um disco, aquilo ali explica tudo, entende? Então, assimilar um disco tão complexo como ele, fica um pouco mais fácil com isso, sabe? Eu não podia concordar mais, tipo, eu acho que o segundo e o quarto álbum, eles são muito complexos, ricos, e é isso que o Jonathan falou, tipo, eu não tenho certeza se eu compreendi 100% o que eles carregam, não só musicalmente, o que eu acho muito diverso, o que eles trazem, mas também a narrativa que eles trazem por trás das coisas, tem uma complexidade que eu super sou meio, acho contra e piegas falar só de amor em música,
Já que eu sou fã de Dua Lipa, gente. Mas eu acho que foi nesse ponto que o Coldplay passa a enriquecer e ser uma banda diferente das outras. Ele já era desde o início, já vinha mostrando isso, mas com Viva La Vida ele meio que falou, cara, desculpa, eu sou o fodão. E aí, meio que contraditoriamente, ele chega no próximo álbum, que é o My Luck Loto, ele vira super colorido, Restart, galera. Tipo, eles botaram o dedo na tomada e levaram um choque. Eles miraram no pop, muito doido. E aí, vocês como fãs, tipo, vocês sentiram o impacto disso? Ou, cara, tipo, não, eu gosto do Coldplay, vou continuar gostando do mesmo jeito que eu gosto desde sempre? Eu não sei se senti um impacto, porque justamente eu tava dizendo aqui que eu conheci eles, passei a conhecê-los mais a fundo nessa época. Mas durante um bom tempo foi o álbum que eu levei a ter um tempo a processar, justamente por conta desses motivos que a gente já falava anteriormente, né? O Mylo Xyloto, ele é, quem sabe, o primeiro álbum conceitual deles. Ele tem uma história, ele rendeu histórias em quadrinhos, né? Então, e é uma história que, se você vai ver na letra fria, é uma história sobre revolução, sobre um povo querendo tomar os meios de produção. Karl Marx chora nesse momento de felicidade, né? Porque, na verdade, eles vivem sob uma ditadura, né? Se a gente for ver o conceito do álbum. Eles vivem uma ditadura onde é tudo monocromático, preto e branco, e tem um povo que é diferente, que eles são coloridos. Eles soltam cores com as mãos, e eles são perseguidos, eles são presos, torturados. Então, pô, que conceito mais atual do que esse, né? Eu posso citar aqui um exemplo rápido, e a gente pode achar outros 1000 se continuar conversando, gente. Os refugiados da Síria. É justamente nesse momento que começa a eclodir aquele movimento, aquela epopeia de gente saindo da Síria por conta do conflito, que começou em 2011. Está completando 10 anos agora, isso continua até hoje e segue em Everyday Life, que a gente vai falar mais pra frente. E eu acho que foi nesse álbum aí que, além desse lado todo político que ele carrega, foi um lado que ele trouxe fãs que o Coldplay antes não tinha. Então, além de ter sido muito diferente para aqueles que já caminhavam com Coldplay, foi um álbum muito diferente para conquistar aqueles que ainda não estavam por ali. Eles, com esse pop, com essa questão de lançar HQs, que infelizmente eu nunca tive, nunca consegui comprar, então é isso. Acho que eles trouxeram esse pop, que acabou sendo um álbum bem comercial, mas ao mesmo tempo carregando os conceitos de sempre. Eles misturaram o Coldplay de sempre com uma nova coisa que todo mundo precisava ouvir. E eu acho que foi por aí que eu me apaixonei por eles. E eu não tenho o que criticar desse álbum comparando aos anteriores, porque foi aí que eu conheci. Então não tenho muito o que dizer mesmo sobre isso. Eu tenho uma memória muito vívida dessa época, porque eu lembro também dos quadrinhos, eu lembro dos clipes Hurt Like Heaven, que é uma animaçãozinha, né? E eu lembro que foi, assim, acho que a primeira banda, tirando artistas femininas, que eu passei a, tipo, ouvir no repeat, assim, gente. Quando saiu o clipe de Paradise, aquela merda daquele elefante, não saía da minha cabeça. Eu ficava jogando o jogo no computador, acabava, eu voltava pro YouTube. Gente, meu sobrinho, naquela época, tinha uns 1 para 2 anos, e eu ouvia, e ele dizia, eu quero ouvir a música do Fantinho, quero ouvir a música do Fantinho. Ele chegava e me dizia, gente, quero ouvir a música do Fantinho. Eu já tava quase, pelo amor de Deus, elefante, gosto muito de ti, mas está saturando já quase. Exato. E aí também, aqui no Brasil, hitou pra cacete, porque eu acho que Charlie Brown tocou em novela, e se eu não me engano, Paradise também tocou em alguma novela. Charlie Brown tocou em Avenida Brasil, trilha do Jorginho, e Paradise tocou em Fina Estampa, que era a trilha do filho da Griselda, que era mal agradecido com ela. Ah, pode pá. Então, gente, eu acho que meio que marcou a época, assim, mas pra mim, como um bom fã de pop, a minha favorita é Princess of China com a Rihanna, porque, né, Chris Martin e Rihanna, passo mal, chorando aqui. Eu acho que a minha favorita... é muito difícil, cara, porque esse álbum, ele tem letras que se conectam muito, assim, comigo, mas acho que no calor do momento aqui, agora da gravação, vou dizer Up With The Birds, talvez, ou Charlie Brown, quem sabe. Eu sou maluco por Charlie Brown e por Every Teardrop. Nossa, essas duas pra mim são... Gente, eu não sei, eu me perco. Sim, agora tu toda, lembrou de mais uma, né? Every Teardrop eu não consigo. Não dá pra falar tudo, realmente é um álbum incrível pra mim. E aí, nessa época também, com a mesma facilidade de Coldplay, eles me dominaram, assim, eu fiquei muito fascinado por eles
pelas performances, as cores e tudo mais. Com essa mesma facilidade, eu acho que eles me perderam em Ghost Stories, vou ser bem sincero. Porque a vibe mudou totalmente. De novo, gente, eles mudam o tempo todo. Que saco, não dá pra ter uma constância, não? Não posso gostar do mesmo Coldplay por 10 anos, não? Que desgraça. E aí, com Ghost Stories, eles deram... Esperou errado, otário. E aí, Ghost Stories, eles abriram com Magic, que não tinha absolutamente nada a ver com o álbum anterior. Mas eu não sei nem porque eu tô reclamando, porque nada que eles lançam tem a ver com o álbum anterior, sabe? Sei lá, eu fico esperando... Pra mim, eu acho que seria menos traumático se viesse a Head Full of Dreams depois. Porque eu acho que estaria mantendo alguma coisa um pouco mais no mesmo campo semântico. Mas até aí, gente, né? Quem sou eu pra falar? É o Coldplay, eles fazem o que eles querem. E vocês? Vocês curtiram essa mudança? Se você é fã do Coldplay e espera que eles sejam a mesma coisa que antes, você tá esperando muito errado. É uma banda que não dá pra criar expectativas, e é por isso que muitas vezes a crítica vem pra cima, porque ela cria suas próprias expectativas. É uma banda que envolve muito rumor sempre antes de lançar disco. E os rumores sempre levam para um lado totalmente diferente. Eu cruzo uma batalha contra rumores envolvendo, isso aqui tudo que nós sabemos sobre o próximo álbum do Coldplay. E tá acontecendo isso agora. Eu digo, gente, não é bem assim. Aguardem. Não entrem nas expectativas. Porque senão eles lançam um álbum a la Ghost Stories e vocês quebram a cara. Não tô dizendo que é o que aconteceu contigo, né, Gustavo? Mas eu digo, as pessoas, elas criam muitas expectativas, informações totalmente incertas, sem concretização nenhuma, e depois eles vêm com um Ghost Stories da vida, que poderia facilmente ser um EP, na minha opinião, e as pessoas quebram a cara por causa disso. Então, gente, menos. Vamos esperar o que vai acontecer. Não tentem prever. Isso serve pra qualquer coisa. A não ser que, assim, política, que a pessoa tem um insider lá dentro, não dá pra confiar em gente do showbiz. Isso serve pra tudo no showbiz. Mas o que eu queria dizer é um álbum, aquela questão ali do amor da sua vida e o amor pra sua vida, sabe? É um álbum que ele não é bom, mas ele era perfeito pra aquele momento. Não, quer dizer, não sei se não era bom. Ele não era bom pra aquele momento, mas ao mesmo tempo ele era perfeito pra aquele momento, principalmente vendo pelo ponto de vista da relação do Chris Martin com a Gwyneth Paltrow, que terminava ali, né? Então, isso sim pesou muito no documentário deles, isso é bem abordado, de uma forma até, vamos dizer assim, respeitosa com o casal, né? A instituição Chris Martin. Eu acho que é difícil, sabe? Eu evito de tecer muitos comentários, porque foi o primeiro álbum que eu acompanhei o lançamento, então eu sinto uma gratidão, assim, mas eu não sei muito o que dizer. Não sei se negativamente ou se positivamente, mas eu não tenho muito a dizer. Comigo, eu acho que esse álbum foi muito marcante, exatamente por ser muito sentimental. Eu acho que o que mais ele pegou em mim foi a carga de sentimento que ele traz. Então, acho que foi um álbum muito tocante. Lembrou o lado pessoal de Coldplay trazido lá em Parachutes, que foi um álbum pessoal. E dessa vez foi uma coisa pessoal e triste, sabe? Muito triste. Então eu fiquei triste junto com o álbum, até porque eu acompanhei nessa época também. Foi o primeiro álbum que eu vi lançar e entrei na história do álbum e acabei me apaixonando muito, mesmo sendo muito diferente de tudo que eu tinha ouvido. Eu acho que pra mim é uma coisa absurda. E acho que não tem música melhor pra falar de amor do que Fly On, a própria O. Mas eu ouso dizer que a minha favorita desse, nem no álbum tá, né? Ela tá na edição de luxo que foi esquecida no churrasco. A minha favorita é Ghost Story. Eu não consigo nem, assim, quem eu quero enganar, né? Óbvio que a minha favorita é Sky Full of Stars, porque é a mais farofeira que tem. Tava quase largando a mão do Coldplay, assim, tava só com um mindinho com eles. Aí eles trabalharam com um single, eu fiquei, tá bom. E eu gosto muito dela, principalmente a versão ao vivo. Pessoalmente falando, era o que eu precisava pra não largar a mão deles. E eu achei que, para as pessoas que têm um gosto mais como o meu, mais voltado pro pop, era o que precisava para você esperar acontecer o A Head Full of Dreams. Que aí voltou toda aquela coisa das cores, eles estão super felizinhos. Aí chega o clipe de Adventure of Lifetime, que eles estão como os gorilas. E, tipo, começa algo muito abstrato de novo. Não que o Ghost Stories não seja, porque o Ghost Stories fala de sentimentos profundos, introspectivos e tal. Mas o A Head Full of Dreams vem pra te dar alegria, pra te dar cor na vida. Ele veio com grandes surpresas que pra mim fizeram muito sentido na época. A música com a Beyoncé. Tem até aquela história, né, que o Chris Martin já tinha convidado a Beyoncé pra participar de alguma música deles. E ela falou, não, essa música é ruim. E aí... Gente, se a Beyoncé me fala isso, eu fiz isso da minha carreira.
Exato. Mas depois ela vingou essa tentativa do Chris Martin, chegou com Time for the Weekend, e aí tem Fun também, eu sou muito fã da Tove Lo, e Fun pra mim, por mais que a Tove apareça um pouco mais de backing vocal nessa música, eu supero, porque eu não esperava ver ela com Coldplay, tipo, ela tava no inicinho da carreira, ela só tinha um álbum, e eles convidaram ela, eu achei isso super... E é curioso, né? Porque a Beyoncé, ela canta e ela não é acreditada. Exato. E a Tove Lo fica meio de segunda voz e é acreditada. Exato, eu não consigo entender até hoje o que aconteceu. Qual é o barato aí dessas leis de direitos autorais, copyrights, não sei. Mas só sei que foi assim. E eu já vou falar, por mais que eu tenha esse lado farofeiro da minha vida, e eu evite ouvir as músicas mais introspectivas do Coldplay, a minha favorita desse álbum é Everglow. Porque, nossa, você bota a mão assim, Everglow, ela é 8 ou 80 também, sabe? Porque tem quem gosta e tem quem odeia. Mas eu lembro de um momento... eu vou entrar um pouco na minha vida pessoal, porque no show de 2017 eu fui no de Porto Alegre, né? Moro aqui perto, não fui em São Paulo. Foi meses depois da minha avó morrer. E ela teve câncer e tal, acompanhei esses últimos momentos com ela, sabe? E nessa parte do show foi assim... Principalmente aquele trecho, né, que fala, então, se você ama alguém, fale logo, você deveria ir lá e dizer e tal. If you love someone, you should let them know the light that you gave them will ever glow. Ao longo dessa música inteira eu senti assim, sabe? Coisas que eu não tinha sentido desde o lançamento do disco. Então eu pensei, a minha relação com essa música mudou. Sim, eu também, eu já gostava dela antes do show, e eu fui nesse show de 2017 também, em São Paulo, e acho que ela só cresceu dentro de mim, acho que é muito mágico o que a eles versão conseguiram single fazer. ajudou com isso, né? Porque eles deixaram ela ainda mais intimista. Sim. É uma música muito tocante também, pra mim, acho que o show também super alavancou. Um adendo aqui é que, inclusive, hoje faz 5 anos do show do Rio, que eu estava presente lá no Maracanã, e eu fico emocionado, não dá, eu tô aqui com a camisa que eu fui no show, tô aqui com o voto, eu tô pronto. Nunca nos esqueceremos de Will Champions ganhando Maracanã com crase ao invés de tio no ar. Mas a gente respeita os gringos, a gente entende. Eles nunca entenderão o valor de um acento. Eles podem, e eu fiquei muito feliz que no show do Rio eles tocaram Shiver no palco C, e eu tava basicamente de cara pro palco C, então foi tudo lindo. A Hatful of Dreams pra mim foi um álbum literalmente de sonhos, porque foi quando eu realizei muitos sonhos, inclusive indo ao show do Coldplay, e sei lá, como foi no começo de 2016, eu também eu tinha lançado meu primeiro livrinho, eu sou escritor, então eu tinha lançado um livro, então foi um álbum que chegou junto com uma realização de sonhos, então entrou na minha vida de todas as maneiras. Tá, gente, tudo que é bom dura pouco, né? Coldplay voltou a ficar o quê? A ficar problematizador, quebrando tabu, e aí chegou com Everyday Life. Isso é muito grave. Eles precisaram tomar uma atitude, e aí lançaram Everyday Life. Bom, vocês já devem perceber, né, que não é o meu gosto favorito do Coldplay. Inclusive, eu me surpreendi de ver eles sendo indicados ao álbum do ano no Grammy. Não por eu não ter gostado, assim, do álbum em si, mas pela academia ter aceitado. O que vocês avaliam que, sei lá, possa ter tido um apelo maior para o Grammy ter incluído eles nas indicações do álbum do ano e o álbum em si? Eu acho que foi uma questão política, sem dúvidas. No podcast do Coldplay Brasil que a gente comentou, que a gente abordou essa indicação, porque a gente recebeu ela com uma perplexidade, assim, Brasil Undevastated, eu não esperava isso. Então eu comentei, eu acho que a questão política pesou muito, porque foi o primeiro álbum que eles foram muito mais contundentes a respeito de tudo que pensam. Eles nunca falaram, assim, numa música abertamente a questão racial. Aí quando eles lançam Trouble in Town, com direito a um áudio de um policial agredindo um homem negro aleatoriamente na rua. Aleatoriamente não, né? Mas agredindo sem mais nem menos, isso que eu quis dizer. E Orphans, eu acho que Orphans é a melhor definição daquele meme da casinha preta, que é a letra, e a casinha colorida, que é a melodia, sabe? Fizeram isso com After Laughter, do Paramore. É muito isso, porque é uma música que fala sobre refugiados sendo bombardeados, sírios sendo bombardeados ou tendo que fugir da guerra. E aí a gente remonta aquilo que eu falava, né, em Milo's Island, que pega o começo dessa narrativa. E é um álbum que eu mesmo não esperava. E é isso que eu digo a respeito de não dar bola para o que as pessoas estão esperando e o que a imprensa espera de discos que ninguém sabe nada.
Eu não li nenhum, nunca leio essas coisas do que se sabe sobre um álbum, justamente para que não haja esse tipo de quebra de expectativas. Então, o lançamento de Everyday Life, por mais que me pegou muito de surpresa, não me quebrou nenhuma expectativa, porque é uma coisa que, não vou dizer que eu esperava, mas que me surpreendeu positivamente, porque eu acho que ele é um leve retorno, assim, às raízes, que consolidaram eles em um grupo majoritário, assim, de fãs, né, principalmente, ao mesmo tempo em que ele ainda flerta com aquilo que tem marcado eles nessa década, sabe? E é o som mais pop, o som mais... não comercial, não gosto dessa denominação, mas aquele tom mais afetuoso, talvez. O Everyday Life, acho que é um álbum de altos e baixos. Você entra com um estilo de música e de repente você tá passando em outros 3 e não tá sabendo, porque tem muitas misturas ali dentro. Você pula de Church pra uma coisa que conquistou um pouquinho os fãs antigos. Nossa, Church, cara. Sim, ela puxou os fãs antigos de volta. Eles, tipo assim, eu pelo menos vi alguns feedbacks de fãs mais antigos que gostaram muito de Church, mas aí de repente chega em Orphans e fala: ah, não, gente, tem pop de novo. E aí o pessoal desceu o pau de novo: ai, o álbum é mais ou menos, porque tem uma metade que você gosta, uma metade que você não gosta. Aí chega Broken, que você pensa assim: gente, ele tá cantando numa igreja gospel agora, cosplay virou o quê? Mas presta atenção na letra e você vai ficar passando mal o álbum todo. Se você presta atenção na letra, acho que você passa mal, eu não sei. E a minha favorita dele é o primeiro single que lançou, que é Arabesque. É uma música grande, uma coisa que eu gosto, uma música cheia de instrumentos e com uma carga de muito conceito, principalmente por trazer essa questão que, eu não sei, pode parecer um pouco polêmica, deles terem trazido essa questão de música árabe dentro das músicas deles. E eu não sei se isso foi algo problemático para alguém chegar julgando que seria uma apropriação cultural ou se foi, tipo, o Coldplay está incluindo coisas novas para o mundo conhecer, sabe? Eu não sei. Olha, não é um álbum que veio direto já pra lista dos meus mais amados, mas a Arabesque, ela foi tipo assim, ó, pico da Billboard, sabe? Ela foi lançada em 100 e foi direto pro primeiro lugar, porque a música do cão, de tão boa, sabe? Eu não sei dizer nada sobre ela, de tão complexa que ela é, de tantas... Gente, botou o Stromae na música, pra mim já ganhou meu coração, entendeu? A música toda orgânica pra mim já me ganha, eu acho que é isso. Não, e quando eu ouvi, eu tava no trabalho. E eu quis ouvir o lançamento na rádio BBC. Daí eu peguei meus fonezinhos, a gente podia trabalhar de fone e tal, eu não tinha muita demanda naquele momento, então eu fui ouvindo e entrou naquele solo e eu já tava, meu Deus, eu olhava assim pro redor, sabe, e eu tava com um fone muito bom, aqueles acústicos assim, e eu, caramba, o que tá acontecendo? Eu tô aqui, ó, revirando meu cabelo, foi mais ou menos assim que eu me senti, sabe? Tipo, o que é isso? E eu me apaixonei tanto, por isso que eu comprei o vinil do single um ano depois, sabe? De tanto que eu sentia esse impacto. Coisas boas pra se falar, né? Encartes do Coldplay. Tem uma coisa que, pra mim, sempre me conquista. São os encartes que eles fazem, porque... sei lá, os vinis do Everyday Life, pra mim, são uma das coisas mais lindas que eles criaram. Eu fico fantasiado com isso. É assim, não sei. É isso aí. Ai, gente, vou falar pra vocês uma coisa, acho que vocês vão me dar chibatada. Uma vez eu comprei o vinil do A Head Full of Dreams, e a promessa era de que ele viria aquela edição especial, um vinil azul e um vinil vermelho, ou rosa, sei lá. Aí eu abri, ele era preto, eu devolvi. Não comprou na loja oficial, viu? Ele esperava vinil colorido, recebeu vinil preto. Gente, a etiqueta tava. Eu fui numa loja física comprar e enfim, veio cagado. Não, mas esse era exclusivo da loja. Eles mentiram pra ti, desculpa. Então. Eles mentiram não só pra ti, mas mentiram pra um monte de fãs, né? Porque esse vinil colorido só vendia na loja oficial do site. Então, parabéns pra essa loja muito ética, né? Pois é. Bom, gente, enfim, eu queria falar uma coisa, pode ser um tópico bem polêmico, mas eu vou falar, porque eu não tenho medo de cancelamento, não. Pra mim, vou dizer, a Chris Martin, a figura Chris Martin, não me interpretem mal, mas eu acho ele meio o Luciano Huck, assim. Porque, tipo, ele é bem melhor que o Luciano Huck. Mas assim, tipo, um é casado com a Angélica, a outra era casado com a Gwyneth Paltrow. Eles se mostram muito preocupados com questões sociais. O Chris Martin sempre tá no Global Citizen.
ele vive levantando pautas e tal. O Luciano Huck não faz assim, né? Mas ele tá lá, no Lata Velha, fazendo a coisa dele lá. Tipo, o Luciano Huck humilha pobre, né? O Chris Martin vai lá e doa 10% do que ele ganha todo ano. Ele é ativista, tipo, não vou dizer antes de ser moda, mas ele se inspira naquela coisa meio Bono do YouTube. Sim. De ser ativista, não de telão. De ser um ativista, não vou dizer escondido, um ativista, assim, do jeito certo de se fazer, sabe? Não fica promovendo ser um bom samaritano, assim, sabe? E eu acho que é muito mais impactante, que gera mais resultados, talvez, do que tentar uma forçação de barra, assim, que tu vê. E muita gente sabe os artistas que são ativistas de telão, né? Bom, mas eu achei a comparação engraçada. Eu fiquei refletindo pra pensar, né, gente? Será que eu vou externalizar essa opinião? Vou falar, foda-se. Mas, gente, agora falando de um. Ele é fenotipicamente parecido com o Luciano Huck. Por isso que tu quis associar, né? Ai, gente. E esse encontro já falou, inclusive. Um beijo, Lumeno, aleluia, por essa frase. Mas, enfim, acho que uma coisa que a gente pode ressaltar do Coldplay, além da discografia deles, são as apresentações ao vivo. Eles passaram a ter um outro patamar de projeção a partir da turnê do Mylo Xyloto, por conta das Xylo Bands, toda aquela coisa colorida, tipo, meio... Acho que o K-pop já fazia isso um pouco antes de iluminar a plateia, da luz vir da plateia, mas eles meio que ocidentalizaram essa questão. Tanto que, tipo, acho que a Taylor Swift fez depois e ela foi super comparada ao Coldplay, tipo, nossa... One Direction fez. Verdade. Eu acho que eles assumiram outro patamar, assim. Antes mesmo do Mylo Xyloto, eles já eram headliners de festivais, quando eles iam e tal. Mas eu acho que depois disso, eles ficaram meio que num patamar de banda inalcançável, assim. Não é qualquer festival que ele vai tocar. O Glastonbury, ele vai, porque é o Glastonbury. O Rock in Rio, ele vai, porque é o Rock in Rio. Tipo, eles só chamam grandes nomes. Gente, quando começaram a surgir uns rumores de que eles poderiam vir pro Lollapalooza, não sei de qual, eu pensei, gente, Coldplay não é banda pra Lollapalooza. Me desculpe. Acho. Não é. Primeiro, não tem nem espaço pra isso. Desculpe dizer. Eu iria super no Lollapalooza, tá? Mas teria que ser um line-up tipo aquele retorno lá em 2012, né? Que tinha The Killers, Foster the People. Mas Coldplay não é banda de Lollapalooza. Eu acho que eles são grandes feitores de shows, porque eles passam energia, eles passam sentimento, alegria em tudo que você faz lá dentro do show, você tá conectado com eles, então eles são literalmente bandas de estádio. Eles precisam de coisas grandes, eles são enormes, sei lá, eu não sei explicar Coldplays e shows. Eu não tenho muito o que falar também. Eu acho que o essencial sobre isso já foi dito. Em alguns momentos, tipo, a Head Full of Dreams Tour ser a terceira turnê mais lucrativa do mundo, da história, enfim. Exato. Mas não é nem uma questão de lucratividade, sabe? Mas é uma questão de saber o que o público espera de ti numa banda, sabe? E digo mais, gente, o Head Full of Dreams, eu acho que para os brasileiros ela tem um gostinho especial, porque eles começaram a turnê aqui na América Latina e terminaram na América Latina com a gravação do show em São Paulo, né? Eu, inclusive, estava na grade da pista comum do show em São Paulo e apareci em alguns momentos no DVD. Foi uma experiência, eu diria, me ver na tela do... Eu vi no documentário no cinema e depois vi em casa também. Meus amigos pareceram horrores. Quando passou no Bis, eu já tava assim, gente, vocês estão no Bis. E também, gente, queria fazer um shout-out pro Coldplay, porque graças a eles eu também vi a Dua Lipa. Porque eu já era muito fã da Dua Lipa, e se não fosse eles, eu estaria até hoje sem ver essa mulher. Graças a eles eu entrevistei a Dua Lipa, que acho que foi o momento jornalístico mais importante, assim, na minha carreira. E pessoal também, né, vamos dizer assim. Foi a primeira vez que eu fiquei perto de Deus. Inclusive, eu fui no dia seguinte no show da Dua Lipa, e no bis do show dela, ela tocou Homesick, que é a música do álbum dela, com o Chris Martin. E eu tava, sei lá, 2 metros do Chris Martin, eu tava muito na grade. Eu fiquei de queixo caído. Porque aí, quando eles voltaram pro palco, eles voltaram e botaram um piano dele, da turnê, do Head Full of Dreams, com todos os adesivos, todas aquelas cores e tal. Eu virei meu namorado e falei, não pode, isso não tá acontecendo, e aconteceu, sabe? E o desgraçado do Chris Martin errou a música umas 3 vezes. Eles estavam gravando, eu juro pra vocês, tinham câmeras profissionais, eles estavam gravando esse feat ao vivo, eu acho que é pro canal dela do YouTube, acho que esse é trabalhado como single, e ele errou, e aí, tipo, a música só não aconteceu, essa gravação nunca foi liberada. Ela esperava divulgação, ela ganhou erros. O Chris Martin errando uma música, gente, é assim, ó, é mais comum que um cabelo cair da nossa cabeça, sabe? Pior que é. Gente, eu queria agora entrar num tópico polêmico quando se trata de Coldplay, que é o Super Bowl. O que vocês acharam do Super Bowl deles?
Eu acho que foi o Super Bowl mais incompreendido da história. Porque, primeiro, tu vai colocar Coldplay pra tocar de dia. Tudo bem, eu entendo que, né, não tinham que fazer escurecer na costa leste dos Estados Unidos. Mas tu não vai botar Coldplay pra tocar de dia. Desculpe, tem que ser de noite. E eu acho que eles ficaram meio impressionados, assim, com a repercussão que um Super Bowl tem. E acabaram ficando meio acuados, talvez. Não quiseram... Não sei, alguma coisa me leva pra isso, sabe? É a mesma coisa que eu falava a respeito do Chris Martin no Grammy desse ano. Ele sozinho não querer ser maior que Coldplay, não querer aparecer sozinho tocando e tal. Aí, por mais que eles estivessem os 4 ali, e a gente ainda vivesse longe de tempos pandêmicos e tal, eu acho que rolou uma identificação nesse sentido, sabe? De querer deixar, se é pra fazer uma estrutura enorme, a gente deixa pra fazer quando a gente tá com os nossos fãs, assim, tipo 60 mil fãs no estádio. 60, 80, dependendo do estado. Eu acho Então, que por mais que eles fizeram aquele flash mob com a plateia, eles queriam deixar pra fazer uma coisa grande na hora certa, sabe? Com as pessoas que significam pra eles. Eu acho que foi uma coisa nesse sentido, apesar de, pra mim, ter sido um showzão. Tanto que eles não queriam tanto aparecer que eles botaram metade do tempo pra Beyoncé e pro Bruno Mars, sabe? Inclusive, eu acho que é uma coisa que traz muita lembrança desse Super Bowl foi a entrada da Beyoncé, tanto que era a época que ela lançou Formation, então ela entrou cantando Formation, então tomou o espaço, né, basicamente, nesse momento, foi tudo pra ela, mas é um Super Bowl muito memorável, tanto deles quanto da Beyoncé com o Bruno Mars, e foi muito memorável pra mim. Eu acho que ele é meio agridoce, esse Super Bowl, porque justamente por isso. Eu reconheço que um show às claras do Coldplay é muito estranho de conceber, e aquele flash mob não convence. Tipo, sei lá, Zylo Bands convence muito mais do que pessoinhas dançando em volta do Coldplay, sabe? Assim, não deu outra. Eu acho que a Beyoncé e o Bruno Mars, que já eram artistas que tiveram o próprio Super Bowl antes, eles entraram como convidados de outro Super Bowl, os dois, eles meio que engoliram, assim, o protagonismo do Coldplay. Você quase que esquece que é o show do Coldplay, sabe? A Beyoncé falando do Formation, que ela tinha lançado, sei lá, 3 dias antes. O Bruno Mars cantando Uptown Funk, que foi a música do ano anterior, fica realmente difícil de competir. Eu acho que, infelizmente, o Coldplay foi super bem intencionado de fazer isso, de chamar esses dois convidados grandes nomes, mas... Porque, se você for parar pra pensar, o Super Bowl das outras pessoas que chamam convidados, eles chamam convidados que não é por correr o risco deles ficarem com o holofote roubado, sabe? A Madonna chamou o LMFAO, sabe? Que canta Party Rock Anthem. É a Madonna, ela poderia chamar qualquer outra pessoa. A Katy Perry chamou o Lenny Kravitz, que também não ia tirar a atenção dela. E eu acho que eles tomaram esse risco e, assim, existiu o risco tanto que aconteceu. Mas eu acho que vai nesse sentido do que eu dizia. É uma coisa assim, é grande demais pra gente fazer sozinho, sabe? Os 4 mesmo, porque fora o Chris Martin, Johnny, Guy, Wilson, caras super tímidos, assim, sabe? Tem a entrevista pré-show do Rock in Rio que eles dão pra Didi Wagner e eu chegar a engasgar, assim, de não conseguir falar, sabe? Então, só pode ter sido alguma coisa nesse nível e é o que eu prefiro acreditar, talvez por contenção de danos. Também prefiro acreditar que isso foi tudo intencional mesmo, tudo calculado, tá tudo certo. Estamos chegando ao nosso fim. Eu queria saber, já que vocês querem acreditar tanto nas músicas do Coldplay, qual é a música que vocês acham que é a mais desmerecida ou injustiçada deles? Moving to Mars. Você tocou num ponto bom. Caramba, eu tava pensando um pouquinho mais recente, aqui assim, no próprio Everyday Life eu chamaria Church, porque eles não fizeram muita coisa com ela, né? Lançou, mas o Everyday Life em si não foi um álbum de, tipo, vamos levar ele pro mundo inteiro agora, sabe? Mas, puxando pra outro, eu acho que Don't Let It Break Your Heart também, eu acho uma faixa muito injustiçada do Milo. Não sei se é, mas pra mim é. Moving to Mars, eu só vou dizer isso, Moving to Mars. Quem tá ouvindo aqui, ó, procura aí, tem em todas as plataformas, ela entrou há pouco tempo, mas tem Moving to Mars. Apenas ouçam Moving to Mars. Incompreendida até por mim, porque muito tempo eu nem dava bola pra essa música. Hoje em dia eu sei reconhecer o seu valor. Então, já aproveitando que era a minha próxima pergunta, que música do Coldplay que vocês recomendam pra alguém que ainda não conhece muito bem a banda, pra conhecer e, tipo, se apaixonar já? Essa música pode ser a música da minha vida. Eu vou... Mas não sei se eu não vou muito por um lado, assim, da música da minha vida. Porque ela não tem tanto apelo popular. Mas eu acho que, assim, ó, se a pessoa quiser conhecer Coldplay e tudo o que Coldplay significa, tem que ouvir Politic. Primeira música a ser ouvida, Politic. Depois pode procurar, começar, assim, pelos álbuns mesmo. Eu vou concordar 100% com o Marcelo e eu acho que eu indicaria a mesma música. Ou se você não conhece grandes hits deles lá do Milo Dailoto, Every Teardrop is a Waterfall é uma ótima opção também
pra algo mais pop também, que encanta ao mesmo tempo que te faz dançar e tem uma letra super legal pra você acompanhar. E é isso aí. Tá, gente, e por fim, eu vou botar vocês contra a parede. Eu quero que vocês falem qual que é a pior música do Coldplay. Nem me bota contra a parede porque é muito fácil. Another's Arms. Pronto. Meu Deus, você não gosta? Tudo bem. Não, eu não gosto, eu odeio. Uma coisa, eu não sei se eu não tenho uma que eu não gosto mesmo, assim. Eu acho desnecessário Lost com Jay-Z. Pronto, desnecessário. Nossa, agora sim eu vou brigar contigo. Eu amo a versão de Lost com o Jay-Z. Amo Lost em si, amo a versão de Lost com o Jay-Z. Eu tô perplexo que vocês não disseram Something Just Like This. Porque pra mim é um erro É na que essa aí carreira. eu considero como música do Chainsmokers, entendeu? Velho, Essa daí era pra lembrar? mas eles tocavam na turnê e, tipo, era uma das últimas. Tipo, como se fosse Porque era um animadinho. dos grandes momentos do show. E, tipo, ai, gente. Eles podiam estar tocando Shiver no lugar, percebe? Mas eu quero, nem todas são rodas. Deus e suas escolhas. Mas é isso, gente. O Coldplay é a banda das reinvenções e a gente nunca sabe o que a gente pode esperar. E agora, será que o próximo álbum vai ser Music of the Spheres? Ou o que será que ele vai trazer? A gente não pode esperar nada, mas a gente pode esperar tudo. O título, eu acho que tá na cara. É. Porque eles não são tão de teorizar tanto, fazer os fãs teorizarem tanto, ao ponto, tipo, Imagine Dragons esconder enigmas na capa do álbum que ninguém achou até hoje, o que eu acho muito chato. Eu acho muito chato, eu amava Imagine Dragons, mas eu perdi a paciência com isso. Tipo, pra mim, cansou. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de entender as letras e tal, né, tudo e por trás disso. Mas assim, eu não tenho tempo pra pipipi, popopó de anagrama, sei lá o quê, entendeu? Não tenho paciência. Cansei de Imagine Dragons por causa disso. Desculpas quem aqui gosta. Então, se é pra lançar um disco, lança de uma vez. Não fica botando o enigma no álbum anterior, sei lá. Não tenho muita paciência pra isso. Gosto de álbuns conceituais, gosto de histórias. Por exemplo, Miles Island é um dos meus favoritos. Ele é conceitual, ele tem uma história. Mas eu não tenho paciência pra enigma, pra mistériozinho. Não. Então, eu prefiro acreditar que, eu acho, né, que vai ser o nome do próximo álbum, mas eu evito de ficar, como eu já falei, de ficar procurando agulha em palheiro. Bom, gente, é isso. A gente agora aguarda ansiosamente o próximo álbum do Coldplay, sem saber o que aguardar. A gente fica aqui esperando. Não esperem, não criem expectativas. Exato. Não sendo álbum colaborativo com Chainsmokers, a gente tá no lucro. Por favor, qualquer coisa menos isso. Então é isso, gente. Valeu. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Jonathan e do Marcelo. Esse foi a nossa primeira conversa de fã com o tema do Coldplay. E podem aguardar que daqui 2 semanas a gente vai ter o próximo Conversa de Fã. Muito obrigado pela audiência. É isso. E fui.